situação é a seguinte: o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal, e desde essa lei de responsabilidade fiscal para cá, há uma limitação do uso dos fundos, dos recursos públicos, porque era costume, antes da lei de responsabilidade fiscal, não haver limites para o gasto público. Então, o gasto público se fazia dentro da vontade ou da necessidade política dos partidos influentes naquele momento. Até que o Congresso votou a lei de responsabilidade que limitou os gastos públicos. É importante a gente dizer que gasto público não é que nem as contas de casa. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar novamente. Em casa, quando a gente recebe no final do mês, a gente divide tudo em envelopinho, né? Tem o dinheiro do supermercado, tem o dinheiro do combustível, tem o dinheiro do colégio das crianças, tem o dinheiro, enfim, de tudo, do ônibus e tal. Aí, lá no meio do mês, acaba o gás. Você sabe que o gás acaba sempre na hora do almoço e acaba no meio do mês. E a gente não tem um envelopinho para o gás, porque é uma despesa que ela é surpresa. Então, o que é que a gente faz em casa? A gente tira um pouquinho de cada envelopinho, vai e compra o gás, que no momento está pela hora da morte. Aí, o preço, né? Aí, o governo não pode fazer isso. O governo, ele só pode fazer os seus gastos na conformidade do orçamento. Por quê? Porque o governo tem 3 poderes. E esses poderes se complementam, eles são independentes e são harmônicos, eles trabalham em harmonia. Então, o orçamento do país, ele é aprovado pelo poder legislativo e é executado pelo poder executivo. Ele tem 3 leis, ele tem o plano plurianual, tem a lei de diretrizes orçamentárias e tem o orçamento de cada ano. Isto é aprovado no Congresso. Bom, só que a relação entre o Congresso, Poder Legislativo, e o Poder Executivo é uma relação de tensão. Senão, quando não há tensão, não há equilíbrio. Para haver equilíbrio entre as partes, tem que haver tensão. E aí, este limite de gasto, algumas despesas, elas têm um percentual fixo já determinado na Constituição, que é educação, saúde, etc. Algumas despesas já são fixas, já são amarradas na Constituição e essas não podem ser mexidas. Mas alguma coisa pode ser escolhido em que vai ser investido. Aí, essa escolha vai constar na lei orçamentária. A lei orçamentária, ela é de iniciativa do Poder Executivo, aprovada pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo atual, por ser um poder de direita, ainda tem mais uma semana de governo, né? Hoje são 23, ele tem uma escolha sempre beneficiando o capital, beneficiando o capitalista. O que os partidos de direita pensam é que o Estado ele deve proteger os capitalistas, as grandes empresas, os bancos, as indústrias, e esses capitalistas, garantidos pelo poder público, tratam da cidadania, tratam da vida, da qualidade de vida das pessoas. Este é o raciocínio vigente até o final deste ano. Então, foi oferecido pelo poder público, pelo executivo ao legislativo, um orçamento nessa linha de raciocínio. Vamos beneficiar aí o desmatamento, porque o desmatamento, aproveitando o que a doutora Bianca falava até aqui, por quê? Porque o desmatamento favorece o agronegócio, né? Que dentro do pensamento de que devemos beneficiar o capital, né? Pensamento de direita. Vamos beneficiar o agronegócio, aí libera o desmatamento, inclusive em terras públicas. Vamos beneficiar a questão da exploração de ouro, exploração de outros minerais em terras indígenas, em terras públicas. Isso sempre para beneficiar, sempre pensando no benefício pessoal, no benefício individual, benefício da empresa, do empresário, etc. E deixando o coletivo para um segundo momento. Só que este é o pensamento do governo que ainda tem uma semana. O próximo governo já eleito tem um pensamento inverso, que é o pensamento de esquerda, que privilegia o coletivo. Tá? Então, primeiro a gente trata do coletivo, primeiro a gente pensa nos pobres. O presidente falava ontem, ele falava isso, presidente eleito, que eu já estou chamando de presidente, né?
que falava que, no mínimo, o brasileiro tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia, no mínimo. E dizendo ele, quando a esquerda deixou o poder, isto acontecia. E o Brasil voltou para o mapa da fome. Isso deixou de acontecer. A gente foi testemunha aí que o agro vendia osso, né? Vende até hoje osso. O agro, que é tão bonzinho e que merece tantos benefícios do governo, ele, inclusive, dividiu o osso que antigamente era dado, tem o osso de primeira e o osso de segunda. Uma coisa, assim, dantesca. Uma coisa de uma perversidade, de uma crueldade indescritível. Mas, enfim, é esse povo, né, que faz esse tipo de crueldade, que tem sido o alvo dos benefícios do poder público federal, por conta desse pensamento neoliberal, por conta desse pensamento de direita. E o resto, dizem eles, esse negócio de pai chorando porque o filho está com fome é mimimi, isso é tolice. Vamos virar homem e vamos trabalhar, vamos nos submeter a subemprego, que é para poder dar ração para a nossa família comer, né? Ou alguma coisa parecida que seja. Pois é, este não é o raciocínio do próximo governo. Isso significa que é uma outra linha, né, doutor Paulo? Pois é, só que ele vai trabalhar com o orçamento do governo anterior, porque o orçamento ele é aprovado no ano anterior. Então, o orçamento de 2023 foi definido agora, em 2022, 2022. É isso? Na verdade, foi definido até julho, porque a lei orçamentária ela tem que ser aprovada até julho.